Você já sentiu como se estivesse lutando contra uma corrente invisível, tentando manter alguém em sua vida quando tudo ao seu redor parece conspirar para que essa pessoa se afaste? Já percebeu que, por mais que você se esforce, determinados relacionamentos se tornam cada vez mais pesados, como se carregasse pedras nos ombros a cada conversa, a cada encontro, a cada tentativa de reconciliação que parece levar a lugar nenhum? Essa dor que você sente é real. Essa confusão que habita seu coração quando você questiona se deve insistir ou se deve deixar ir não é fraqueza, é profundamente humana. Você não está sozinho nessa batalha silenciosa que acontece nas profundezas da sua alma, onde o amor que você sente por alguém entra em conflito com a paz que você tanto busca. Milhões de pessoas ao redor do mundo vivem essa mesma angústia, questionando-se se estão sendo egoístas ao considerar se afastar de alguém que amam, ou se estão sendo tolos ao permanecerem em situações que drenam sua energia vital. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história moderna, compreendia profundamente essa luta. Ele sabia que Deus, em sua infinita sabedoria, às vezes nos chama para deixar ir pessoas que amamos, não por crueldade, mas por amor. Assim como Abraão foi chamado para deixar sua terra natal em direção ao desconhecido, assim como Ruth teve que escolher entre voltar para sua família ou seguir Noemi rumo a um futuro incerto, assim como o próprio Jesus precisou se afastar das multidões que o seguiam quando percebia que elas o buscavam pelos motivos errados, há momentos em nossas vidas quando o divino nos sussurra suavemente que é hora de soltar, é hora de permitir que certas pessoas sigam seus próprios caminhos. Esta não é uma questão meramente psicológica ou emocional. É uma batalha espiritual profunda que acontece nos reinos invisíveis do coração humano. É sobre discernimento espiritual, sobre aprender a distinguir entre o amor que liberta e o apego que aprisiona, entre a lealdade que honra a Deus e a dependência emocional que nos afasta do nosso verdadeiro propósito. É sobre reconhecer que, às vezes, o ato mais amoroso que podemos fazer por alguém é permitir que essa pessoa encontre seu próprio caminho, mesmo que isso signifique caminharmos sozinhos por um tempo. Quando olhamos para as Escrituras, vemos inúmeros exemplos de relacionamentos que precisaram ser transformados ou encerrados para que o plano maior de Deus se cumprisse. Moisés teve que se afastar do Egito e de tudo o que conhecia. Davi enfrentou a traição de pessoas próximas. Paulo teve desentendimentos com Barnabé, seu companheiro de ministério. Jesus mesmo disse que ele não veio trazer paz, mas espada, referindo-se às divisões que sua verdade causaria até mesmo dentro das famílias. Isso não significa que Deus deseja nossa dor, mas que Ele está mais interessado em nosso crescimento espiritual e em nosso destino eterno do que em nossa conveniência temporária. O primeiro sinal de que Deus pode estar tentando remover alguém de sua vida é quando você começa a sentir uma perturbação constante em seu espírito sempre que está na presença dessa pessoa. Não é apenas desconforto ou uma discussão ocasional, é algo mais profundo, uma inquietude que parece vir de um lugar sagrado dentro de você. É como se sua alma estivesse tentando lhe dizer algo que sua mente ainda não quer aceitar. Você pode tentar racionalizar esses sentimentos, pode tentar convencer-se de que está exagerando ou sendo muito sensível, mas essa voz interior persiste, sussurrando verdades que seu coração reconhece mesmo quando sua cabeça as rejeita. Essa perturbação espiritual é diferente do conflito normal que existe em qualquer relacionamento humano. É uma sensação de que algo está fundamentalmente desencontrado, como se vocês estivessem cantando em melodias diferentes, caminhando em direções opostas, mesmo quando tentam estar juntos. É a sensação de que essa pessoa, por mais que você a ame, está de alguma forma atrapalhando seu crescimento espiritual, sua conexão com Deus, seu senso de paz interior. Você pode amar essa pessoa profundamente e ainda assim sentir que sua presença constante em sua vida está criando estática na sua linha de comunicação com o divino. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, ele experimentou este tipo de perturbação espiritual. Ele sabia que precisava se afastar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, de influências que estavam tentando silenciar a voz de Deus em sua vida. Às vezes, Deus nos retira de certas pessoas não porque elas são más, mas porque nossa alma precisa de espaço para ouvir sua voz com clareza. É impossível discernir a vontade de Deus quando estamos constantemente bombardeados por vozes humanas que, conscientemente ou não, nos puxam para longe do nosso centro espiritual. Você pode notar que após passar tempo com essa pessoa, você se sente espiritualmente exausto, como sua energia vital tivesse sido drenada.
Pode ser que você tenha dificuldade para orar depois de conversar com ela, ou que sinta uma névoa espiritual que torna difícil se conectar com Deus. Pode ser que seus valores comecem a se confundir, que você se encontre questionando coisas que antes eram claras para você, não de uma forma saudável de crescimento, mas de uma forma que gera confusão e distanciamento do seu verdadeiro eu. Este primeiro sinal é frequentemente o mais sutil, mas também o mais importante. É Deus falando através do seu espírito, tentando protegê-lo de influências que podem estar sabotando seu crescimento espiritual. Como um pastor que conhece seus ovelhas e sabe quando lobos estão se aproximando, mesmo disfarçados, o Espírito Santo dentro de você reconhece quando certas presenças não são benéficas para a sua jornada espiritual. Aprender a confiar nesse discernimento interior é uma das habilidades mais valiosas que um crente pode desenvolver. O segundo sinal se manifesta quando você percebe que seus valores, princípios e direção de vida começam a entrar em conflito constante com dessa pessoa. Este não é apenas uma diferença de opinião sobre assuntos triviais, é uma divergência fundamental sobre questões que tocam o núcleo de quem você é e do que você acredita. É como se vocês estivessem tentando construir uma casa juntos, mas um quer usar tijolos enquanto o outro insiste em usar palha. Não importa o quanto vocês se esforcem, a estrutura sempre ficará instável porque os fundamentos são incompatíveis. Você pode perceber que essa pessoa consistentemente desencoraja seus sonhos mais profundos, especialmente aqueles que você sente que são um chamado de Deus para a sua vida. Talvez ela não faça isso de forma maliciosa ou óbvia, mas há sempre uma sombra de dúvida que ela projeta sobre suas aspirações mais sagradas. Quando você fala sobre seus planos de servir a Deus de uma forma específica, sobre mudanças que você sente que precisa fazer para crescer espiritualmente, ou sobre direções que você sente que Deus está lhe chamando para seguir, essa pessoa encontra formas de desencorajá-lo, de plantar sementes de medo ou de fazer você se sentir tolo por ter fé em possibilidades maiores. Este conflito de direção não é apenas sobre grandes decisões de vida, ele se manifesta nas pequenas escolhas diárias também. Talvez você esteja tentando desenvolver hábitos mais saudáveis, física, emocional ou espiritualmente, e essa pessoa constantemente sabota esses esforços. Talvez você esteja tentando passar mais tempo em oração, estudo da palavra ou serviço à comunidade, e essa pessoa sempre encontra formas de interromper ou desencorajar essas práticas. É como se houvesse uma força sutil, mas persistente trabalhando contra o seu crescimento sempre que essa pessoa está por perto. Lembre-se de como Neemias enfrentou oposição constante de Sanbalá e Tobias enquanto tentava reconstruir os muros de Jerusalém. Eles não atacaram diretamente, eles usaram táticas mais sutis, desencorajamento, distração, plantio de dúvidas. Às vezes, as pessoas que Deus está tentando remover de nossas vidas operam da mesma forma. Elas podem não ser abertamente hostis, mas há sempre uma energia que trabalha contra os propósitos de Deus para a sua vida. Você pode notar que, quando está com essa pessoa, você se sente menos confiante sobre quem você é em Cristo. Sua identidade como filho ou filha de Deus parece ficar nebulosa. Seus dons e talentos parecem menos importantes. Sua fé parece menos sólida. Isso acontece porque algumas pessoas, mesmo sem intenção maliciosa, carregam uma energia que não está alinhada com o reino de Deus, e essa energia pode interferir com sua conexão espiritual. O terceiro sinal é quando você percebe que, não importa o quanto você invista nesse relacionamento, ele permanece unilateral e emocionalmente dreno. É como se você estivesse constantemente dando água a uma planta que nunca floresce, continuamente alimentando uma chama que nunca produz calor suficiente para aquecê-lo. Você se encontra sendo sempre quem inicia as conversas, quem faz os planos, quem se preocupa com o bem-estar da outra pessoa, quem perdoa, quem se adapta, quem sacrifica, sem receber o mesmo tipo de cuidado e consideração em troca. Este desequilíbrio não é apenas sobre dar e receber em um sentido material, é sobre investimento emocional e espiritual. Você percebe que está constantemente preocupado com essa pessoa, orando por ela, tentando entendê-la, fazendo concessões para acomodá-la, enquanto ela parece incapaz ou não disposta a fazer o mesmo tipo de investimento em você. É como se você fosse o único consciente de que existe um relacionamento que precisa ser cultivado. Esse padrão pode ser especialmente doloroso porque muitas vezes começa de forma sutil.
No início, você pode ter se sentido útil, necessário, importante para essa pessoa. Pode ter interpretado essa necessidade como amor ou como um sinal de que vocês têm uma conexão especial. Mas com o tempo, você percebe que a dinâmica não evolui. A pessoa não cresce na capacidade de reciprocidade. Ela não desenvolve a habilidade de dar apoio emocional, de oferecer encorajamento genuíno, de estar presente para você da mesma forma que você está presente para ela. Jesus enfrentou isso com os 12. Ele investiu profundamente em cada um deles, mas nem todos corresponderam com o mesmo nível de comprometimento e amor. Judas é o exemplo mais óbvio, mas até mesmo Pedro, João e Tiago, aqueles mais próximos a ele, às vezes falharam em oferecer o apoio emocional e espiritual que ele precisava. A diferença é que Jesus sabia desde o início que seu propósito não era receber, mas dar. Mas para nós, seres humanos limitados, relacionamentos saudáveis requerem mutualidade para serem sustentáveis a longo prazo. Você pode perceber que suas conversas com essa pessoa sempre giram em torno dos problemas, necessidades e dramas dela. Quando você tenta compartilhar suas próprias lutas, alegrias ou preocupações, a conversa rapidamente volta para ela. Quando você precisa de apoio, ela está disponível ou oferece conselhos superficiais que demonstram que ela não realmente entendeu ou se importou o suficiente para entender sua situação. Quando você tem boas notícias para compartilhar, ela pode parecer desconfortável ou rapidamente mudar o assunto. Se você está conectado com nossa jornada até aqui, considere se inscrever em nosso canal para continuar recebendo reflexões que podem iluminar sua caminhada espiritual. Às vezes, as verdades mais profundas chegam até nós quando menos esperamos, e juntos podemos descobrir os sussurros de Deus em meio às complexidades da vida humana. Este tipo de relacionamento unilateral pode deixá-lo sentindo-se emocionalmente faminto, mesmo quando você está constantemente alimentando a outra pessoa. É como tentar encher um balde furado, não importa quanto você coloque, nunca fica cheio e você se exausta no processo. Deus não nos chama para relacionamentos que nos deixam consistentemente vazios e esgotados. Ele nos chama para relacionamentos que podem ter estações de dar mais do que receber, mas que ao longo do tempo ofereçam mutualidade, crescimento mútuo e edificação recíproca. O quarto sinal emerge quando você percebe que essa pessoa consistentemente tenta controlá-lo, manipulá-lo ou definir quem você deveria ser, especialmente de formas que contradizem o que você sente que Deus está chamando você para ser. Este controle pode ser sutil, mascarado como cuidado, preocupação ou conhecimento do que é melhor para você. Pode vir disfarçado de conselhos constantes, de críticas construtivas que sempre deixam você se sentindo inadequado ou de expectativas que parecem impossíveis de satisfazer. Essa pessoa pode ter uma visão muito específica de como sua vida deveria ser e trabalha constantemente, consciente ou inconscientemente, para moldá-lo de acordo com essa visão. Pode ser que ela tenha dificuldade em aceitar suas decisões independentes, especialmente aquelas que a afetam indiretamente. Pode ser que ela use culpa, medo ou chantagem emocional para influenciar suas escolhas. Pode ser que ela tenha dificuldade em respeitar seus limites e constantemente os testes ou os ignore completamente. O controle pode se manifestar de várias formas. Pode ser através de críticas constantes que minam sua autoconfiança. Pode ser através de ciúmes dos seus outros relacionamentos, tentando isolá-lo de amigos, familiares ou mentores que ela percebe como ameaças à sua influência sobre você. Pode ser através de sabotagem sutil dos seus sucessos ou conquistas, sempre encontrando formas de diminuir suas realizações ou de atribuí-las a fatores externos, em vez de reconhecer seus próprios méritos e esforços. Lembre-se de como o rei Saul tentou controlar Davi, mesmo quando ficou claro que Deus havia escolhido Davi para liderar Israel. Saul não conseguia aceitar que Davi tinha um chamado e um destino que estavam além do controle de Saul. Ele tentou várias vezes manipular, controlar e até mesmo destruir Davi, porque a existência independente de Davi ameaçava a sensação de poder e controle de Saul. Às vezes, pessoas em nossas vidas operam com a mesma dinâmica. Elas não conseguem tolerar nossa independência espiritual e emocional, porque isso ameaça seu senso de importância ou controle. Você pode notar que essa pessoa tem dificuldade em celebrar genuinamente seus sucessos.
Quando coisas boas acontecem em sua vida, especialmente coisas que demonstram seu crescimento, independência ou favor de Deus, ela pode responder com comentários passivo-agressivos, com redirecionamento da atenção para seus próprios problemas ou com previsões negativas sobre por que essa coisa boa não vai durar. É como se ela preferisse que você permanecesse em uma posição de dependência ou inferioridade em relação a ela. O controle também pode se manifestar através de tentativas constantes de definir seus relacionamentos com outras pessoas. Essa pessoa pode ter opiniões muito fortes sobre com quem você deveria ou não deveria passar tempo, que conselhos você deveria ou não deveria seguir, que oportunidades você deveria ou não deveria aceitar. Ela pode usar sua história compartilhada, suas necessidades emocionais ou até mesmo manipulação espiritual. Deus me mostrou que isso não é bom para você, para tentar influenciar suas decisões. Esse tipo de controle é especialmente tóxico porque muitas vezes vem mascarado como amor ou preocupação. A pessoa pode genuinamente acreditar que está agindo no seu melhor interesse. Mas o verdadeiro amor respeita o livre-arbítrio. O verdadeiro amor confia que Deus está trabalhando na vida da outra pessoa e não tenta substituir a voz de Deus com sua própria voz. O verdadeiro amor encoraja crescimento e independência, mesmo quando isso significa que a dinâmica do relacionamento vai mudar. O quinto e talvez mais definitivo sinal é quando você percebe que essa pessoa não apenas falha em apoiar seu crescimento espiritual, mas ativamente o impede ou sabota. Isso pode acontecer de formas óbvias ou sutis. Pode ser através de zombaria ou desprezo por sua fé. Pode ser através de tentativas constantes de envolvê-lo em atividades, conversas ou situações que você sabe que não são benéficas para sua alma. Pode ser através de pressão para que você comprometa seus valores ou ignore sua consciência. Essa pessoa pode consistentemente desencorajá-lo de práticas espirituais que são importantes para você: oração, estudo bíblico, participação na igreja, serviço cristão. Ela pode fazer piadas sobre sua fé, questionar suas convicções de formas que não são construtivas, ou tentar convencê-lo de que você está sendo extremo ou muito religioso. Pode ser que ela sempre tenha uma emergência ou uma necessidade urgente, exatamente quando você tinha planejado tempo para práticas espirituais. Mais sutilmente, essa pessoa pode drenar sua energia espiritual através de dramas constantes, negatividade persistente ou foco obsessivo em problemas e preocupações mundanas. Ela pode criar um ambiente emocional que torna difícil para você manter paz interior, gratidão ou fé. É como se a presença dela trouxesse uma nuvem que obscurece sua capacidade de ver a bondade de Deus e suas bênçãos em sua vida. O processo de se afastar de alguém que você ama nunca é fácil. Vai haver dor, culpa, dúvida e momentos em que você vai questionar se está fazendo a coisa certa. É importante lembrar que sentir dor não significa que você está tomando a decisão errada. Às vezes, as decisões mais certas são também as mais difíceis. Jesus sentiu dor quando teve que se afastar das multidões que o seguiam pelos motivos errados. Paulo sentiu dor quando teve que se separar de Barnabé. Davi sentiu dor quando teve que fugir de Saul, mesmo sabendo que era necessário para sua proteção e para o cumprimento do plano de Deus. A dor que você sente quando se afasta de alguém pode, na verdade, ser um sinal de que você está fazendo algo significativo e correto. Se fosse fácil, se não houvesse custo emocional, talvez não fosse uma decisão que requeresse fé e coragem. As decisões mais importantes de nossas vidas raramente são as mais fáceis. Durante este processo, é crucial manter-se conectado com Deus através da oração, do estudo da palavra e da comunhão com outros crentes maduros. Você vai precisar de sabedoria sobrenatural para navegar conversas difíceis, para estabelecer limites com amor e para permanecer firme em suas decisões mesmo a enfrentar pressão para mudar de ideia. Você vai precisar da força de Deus para resistir à culpa, ao medo e aos questionamentos que certamente virão. Também é importante lembrar que se afastar de alguém não significa parar de amar essa pessoa ou parar de orar por ela. Você pode continuar intercedendo por ela, desejando o melhor para ela e até mesmo ajudando-a de formas que não comprometam sua própria saúde espiritual e emocional. O amor não sempre requer proximidade física ou emocional constante. Às vezes, o amor requer distância que permite que ambas as pessoas cresçam e se tornem quem Deus as chamou para ser. Pense em como Jesus amava Judas até o fim, mesmo sabendo que Judas o trairia. Jesus não parou de amar Judas, mas ele também não permitiu que o comportamento de Judas o impedisse de cumprir sua missão. Da mesma forma, você pode amar alguém e ainda assim reconhecer que essa pessoa não pode fazer parte da sua jornada da forma como vocês têm relacionado até agora.
Quando você toma a decisão de se afastar de alguém, é importante fazê-lo com a maior integridade possível. Isso pode significar ter conversas difíceis, mas honestas, sobre por que você precisa de espaço. Pode significar estabelecer limites claros sobre que tipo de contato você está disposto a manter. Pode significar ser transparente sobre suas necessidades e expectativas, mesmo quando isso é desconfortável. Lembre-se de que você não é responsável por controlar como a outra pessoa reage à sua decisão. Você é responsável apenas por agir com amor, honestidade e integridade. Se a pessoa responde com raiva, manipulação ou tentativas de fazê-lo se sentir culpado, isso pode, na verdade, confirmar que você está tomando a decisão certa. Pessoas que verdadeiramente amam você vão respeitar suas necessidades, mesmo quando é difícil para elas. O período após se afastar de alguém significativo pode ser uma estação de profundo crescimento espiritual, mas também pode ser uma estação de solidão e questionamento. É importante usar este tempo sabiamente para fortalecer sua relação com Deus, para cultivar relacionamentos saudáveis com outras pessoas, para desenvolver seus dons e talentos, para buscar cura para feridas emocionais que podem ter se desenvolvido durante relacionamentos tóxicos. Às vezes, Deus remove pessoas de nossas vidas para fazer espaço para pessoas melhores. Às vezes, Ele remove relacionamentos que estão consumindo toda a nossa energia emocional para que possamos investir em relacionamentos que são mais alinhados com seus propósitos para nossas vidas. Às vezes, Ele remove distrações para que possamos focar em nosso chamado e propósito. Confie que Deus tem um plano. Confie que Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando você não consegue ver o quadro completo. Confie que Ele pode usar até mesmo relacionamentos difíceis e dolorosos para moldar você e prepará-lo para o que Ele tem preparado para seu futuro. Confie que Ele é capaz de trazer cura, restauração e relacionamentos ainda melhores em seu tempo perfeito. Lembre-se de que esta jornada de discernimento sobre relacionamentos é parte do processo de santificação. Deus está constantemente trabalhando para nos conformar à imagem de seu Filho, e isso inclui nos ensinar a desenvolver relacionamentos saudáveis, a estabelecer limites apropriados e a discernir entre influências que nos aproximam dele e influências que nos afastam dele. Este processo não é sobre se tornar uma pessoa fria ou sem amor. É sobre se tornar uma pessoa sábia que entende que nem todos os relacionamentos são destinados a durar para sempre, que nem todas as pessoas estão preparadas para a profundidade de conexão que você deseja e que preservar sua saúde espiritual e emocional não é egoísmo, é mordomia do que Deus lhe confiou. Sua vida, sua energia, sua capacidade de amar e servir, tudo isso são dons de Deus que devem ser cuidados e protegidos. Você tem a responsabilidade de ser um bom mordomo desses dons, o que às vezes significa dizer não a relacionamentos que os drenam ou os comprometem. Enquanto você navega esta jornada, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, guiando-o, fortalecendo-o e preparando-o para o futuro que Ele tem para você. Outros crentes também passaram por lutas similares e podem oferecer sabedoria, encorajamento e apoio prático. A comunidade cristã existe para nos ajudar a carregar fardos que são pesados demais para carregarmos sozinhos. Finalmente, lembre-se de que Deus é um Deus de redenção e restauração. Mesmo relacionamentos que precisam ser encerrados ou transformados podem ser redimidos no futuro se ambas as pessoas crescerem e mudarem. Não feche a porta completamente à possibilidade de restauração, mas também não permita que essa esperança o impeça de tomar decisões saudáveis no presente. Há liberdade em reconhecer que você não pode salvar, consertar ou mudar outras pessoas. Há paz em aceitar que você só pode controlar suas próprias escolhas e reações. Há poder em decidir que você vai honrar a Deus com suas decisões relacionais, mesmo quando essas decisões são difíceis e impopulares. Deus tem um plano lindo para a sua vida, um plano que inclui relacionamentos que o glorificam, que encorajam seu crescimento, que apoiam seu chamado e que trazem alegria genuína ao seu coração. Às vezes, para abrir espaço para esses relacionamentos, ele precisa remover relacionamentos que não servem mais ao seu propósito para você. Confie nele, confie no processo, confie que ele sabe o que é melhor, mesmo quando é doloroso. Confie que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Enquanto você reflete sobre essas verdades, pergunte-se:
Que relacionamentos em minha vida estão alinhados com os propósitos de Deus para mim? E quais podem estar atrapalhando o meu crescimento espiritual? Que vozes em minha vida me aproximam de Deus e quais me afastam dele? Onde posso estar segurando relacionamentos por medo, culpa ou hábito, em vez de por genuína edificação mútua e propósito divino? O caminho não é fácil, mas é libertador. A jornada não é sem dor, mas é transformadora. E no final, quando você olhar para trás, você verá que cada decisão difícil que tomou em obediência à voz de Deus o levou mais perto do homem ou da mulher que ele sempre quis que você fosse. Você verá que cada relacionamento que você teve coragem de transformar ou encerrar abriu espaço para conexões mais profundas, mais significativas, mais alinhadas com o coração de Deus para a sua vida. A pergunta que fica é esta: você terá a coragem de ouvir quando Deus sussurrar que é hora de deixar ir? Terá a fé para confiar que Ele tem algo melhor preparado? E terá a sabedoria para reconhecer que às vezes o ato mais amoroso que podemos fazer por alguém e por nós mesmos é permitir que ambos sigam os caminhos que Deus traçou para suas vidas, mesmo que esses caminhos não se cruzem da forma como uma vez esperávamos.